Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. E a gente vai dar continuidade ao capítulo Funções, Métodos e Objetos aqui do nosso curso. Bom, abra aí o seu Visual Studio Code. Eu já estou com o meu aberto aqui, porque nessa aula aqui a gente vai ter bastante prática. Já deixa aí a sua pastinha selecionada. Ficou faltando um último detalhe na nossa última aula. A gente não colocou o alert no Window Object. A gente não colocou aí o alert. Então a gente vai colocar o alert aqui só para executar, para você ver a execução do alert, para a gente poder prosseguir, ok? Então eu vou colocar aqui no final aqui do nosso código. Aqui eu estou no nosso Window Object.js. Eu vou colocar aqui um alert. Eu acabei verificando isso aqui na hora que eu fui dar uma corrigida aqui nas aulas. Eu acabei verificando aqui. Eu vou colocar aqui essa melhor, né? É uma mensagem de alerta. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Eu vou vir aqui no Window Object, vou abrir ele aqui com Open with Live Server. E pronto, aqui ele deu uma mensagem de alerta. Ó. Essa é uma mensagem de alerta. Pronto, cliquei em OK. O alerta, basicamente, ele serve para fazer essa notificação. Obviamente que a gente vai utilizar outras formas, né, no decorrer aqui do curso. Mas o alerta você pode usar sim no JavaScript. E ele vai fazer isso tanto nos dispositivos móveis quanto nos computadores. Bom, vamos voltar então para a nossa videoaula de hoje, continuando aí a funções, métodos e objetos. Na última aula a gente viu nós vimos o BOOM, né, que é o Browsing Object Model. Eu até coloquei W, né, eu errei ali, tá? Eu erro, tá, pessoal? Não quer dizer que eu vou fazer tudo perfeito certinho, não. Às vezes eu erro. Eu escrevi lá para vocês BOW, né? Eu escrevi B-O-W, que é o Browser Object Window, mas é Browser Object Model, que é o que a gente estava estudando na aula passada, ok? Nessa aula aqui a gente vai ver o Document Object Model, que é o DOM, muito utilizado, tá? Inclusive a gente vai fazer alguns exercícios aqui no DOM. O objeto mais importante no Document Object Model, ou DOM, é o objeto Document. A gente já utilizou aí algumas vezes. Ele representa a página web carregada na janela ou aba do navegador. E aqui a gente tem algumas propriedades do DOM. Nós temos o Document Title, título do documento. Nós temos o Document Last Mode Field, que é a data em que o documento foi modificado pela última vez. Document.url retorna uma string contendo a URL do documento atual. Document Domain retorna o domínio do documento atual. Nós temos o Document Write, grava texto no documento. Document Get Element by ID, nós já utilizamos bastante. Retorna o elemento, se houver um elemento, com o valor do atributo ID correspondente. Document Query Selector All retorna uma lista de elementos que correspondem a um seletor de CSS que é especificado como parâmetro. Fica tranquilo que nós vamos utilizar isso ainda no decorrer do livro, muito. Document Create Element, cria um novo elemento. Document Create Text Node, cria um nó de texto. Existem outras propriedades, tá? Aqui estão algumas principais que você utiliza no objeto mais importante do DOM, que é o Document. E aí você, com o operador membro ponto, você consegue acessar aí as propriedades desse Document. Ok? Bem, usando o DOM. Então, nosso primeiro exemplo aí que nós já vamos para a prática, nós temos aqui a criação de uma variável MSG, né, de mensagem. E aí ele pega aqui o Document Title, Document URL, Document Last Mode Field, tá? Que é a última modificação. E ele inclui isso aí pegando um ID dentro do HTML e usa aí o inner HTML. E insere essa mensagem, no caso aqui, no resultado aqui, ele inseriu
aqui embaixo, né, no rodapé da minha imagem. Vamos fazer a prática para aprender a mexer no DOM. Abra aí o seu Visual Studio Code. Vamos criar aqui, eu vou até copiar isso aqui, dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C. Dentro da minha pastinha aqui do C03, vou criar um novo documento. Vou dar o nome desse documento aqui de documents-object.html. E eu vou dar um Ctrl V aqui dentro. Aqui vai ser um documents. O que eu vou ter nesse arquivo aqui vai ser... Aqui não vai ser uma div info, vai ser uma div footer. E aqui dentro, nós não vamos trabalhar com window object, vai ser o document object. Vou até selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl S já para salvar. Aqui dentro do meu JS, vou criar um novo, Ctrl V.js. Bom, está criado aqui meu document-object. Posso fechar aqui, posso fechar o window também. Então temos aqui o documents-object.html, que praticamente já está pronto. Eu só preciso inserir ele dentro do meu link lá para criar a minha biblioteca, né? Então, Shift Alt, seta para baixo. Aqui eu tenho Documents. O número aqui é o 9. Vou selecionar tudo aqui. Ctrl V, vou até arrumar aqui, né? Tá com 2 HTMLs, é um só. Aqui é a mesma coisa. Bom, vou selecionar aqui também. Essa parte aqui você já sabe, né? Tá vindo com HTML, vou copiar de novo. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Aqui eu vou apagar para consertar. E aqui eu vou apagar para consertar. Ok, estou com o meu menu aqui criado. Vamos dar uma olhada nele para ver como é que está ficando. Ó, bacana. Todos os exercícios que a gente está fazendo aqui no capítulo 3 está documentado aí para ficar fácil para você. Bom, vou fechar aqui o index. Já posso fechar, na verdade não preciso fechar. Vou abrir aqui o Document Object. Vou minimizar aqui. Então o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa no nosso JavaScript. Nós vamos criar uma variável para começar a utilizar o DOM. Então eu vou Ctrl ponto e vírgula para comentar. Então, criar uma variável. Para que eu estou comentando aqui? Para que se alguém for programar, pegar o meu código, ele já tem aqui comentado o que tem que fazer, o que faz cada coisa. O comentário é importante, tá? Não deixe de comentar os seus códigos. Então, criar chamada MSG para receber e mostrar na página. Encontrar o título do documento e colocar na página. Ok? Então vamos lá, vamos fazer isso. var msg var mensagem vai receber o que? Eu vou criar aqui um elemento, abro, fecho aspas simples, fecho com ponto e vírgula. Não esqueça nunca disso. Vou abrir aqui um elemento parágrafo, vou abrir e vou fechar ele. Aqui dentro eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um B aqui para deixar o texto destacado. Fecho o B. Aqui vai ser título da página. Título da página. Qual que é o nosso título da página? Está aqui, ó. É a nossa tag title. Então, tudo isso aqui é o título da minha página. Então, 2 pontos aqui, espaço. Depois aqui eu vou pegar o título da página. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aspas simples aqui e vou concatenar com um sinalzinho de mais.
E aqui dentro, eu vou pegar o meu objeto Document. Qual a propriedade que eu quero? Title. Document Title. Só isso, ele já vai pegar o título da minha página, ok? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Document Object, e aí eu vou colocar ele aqui do lado, para a gente ir vendo as modificações que vai acontecer. Deixa eu voltar aqui e minimizar. Vou vir aqui embaixo e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada L, que a gente sempre, né, elemento, para armazenar o elemento, né, armazenar o elemento da variável, do ID, né, o elemento do ID, do atributo ID, e deixa eu botar aqui embaixo e inserir o valor no footer. Então vamos lá, vamos criar a variável EL igual documents, vou atacar o objeto documents, ponto, get element by ID, abro, fecho, parênteses, abro, fecho, aspas simples, footer, ponto e vírgula. Agora eu quero fazer o que? Eu vou escrever a mensagem dentro deste elemento. Como que eu faço isso? el.inner HTML igual a MSG. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Ó, já apareceu aqui pra gente aqui, ó, título da página, bem aqui embaixo. JavaScript, jQuery, capítulo 3, funções, métodos e objetos, Document Object. Beleza, eu vou ainda colocar mais coisas aqui na minha variável. Então, eu vou vir aqui em MSG, vou concatenar com mais igual, e tudo que vier aqui dentro vai concatenar com a minha mensagem. Então, eu vou abrir e fechar aspas simples aqui, ponto e vírgula para fechar. Aqui vai ter um B para destacar o texto que vai ter aqui dentro. E aqui vai ser o endereço da página. Dois pontos, dou um espacinho. Vou vir aqui e vou concatenar com documents.url. E aqui eu vou concatenar com uma quebra de página, que vai ser o meu BR. Ctrl S para salvar. Ó, e aqui eu tenho o endereço da minha página. Como eu estou usando aqui localhost mesmo, dentro do meu próprio computador, né, não está em nenhum servidor, então o meu endereço é esse aqui, http://127.001.5501/ o nome da pasta e o arquivo. Talvez o seu possa estar aparecendo um pouco diferente, não se preocupe. Esse é o teu endereço, ó. Olha o meu endereço aqui em cima. É exatamente esse endereço aqui, que é o que está sendo mostrado aqui. Ok? Bom, vou concatenar ainda essa MSG mais igual. Abro, fecho aspas simples, ponto e vírgula. Aqui eu vou ter mais uma vez um Bzinho para dar um destaque. E aqui eu vou ter um last, última modificação, né? Última modificação. Dois pontos aqui. Vou fechar esse meu Bzinho. E aqui eu vou concatenar com documents. Ponto. Last modify. Modfield, né? Last modfield. E aqui eu posso fechar com um parágrafo. Na verdade, aquele parágrafo que eu coloquei aqui em cima, ele fecha aqui embaixo, né? Então aqui eu vou colocar um BR. Quebra de linha. E aqui eu vou fechar o parágrafo.
vai ser um /P. Ctrl S para salvar. Então tá aqui, ó. Última modificação do arquivo. Ele mostra a data. Não se preocupe que a data fica ao contrário. Aqui, ó, dia 23, mês 11, ano 2023. E aqui a hora. Na nossa próxima aula, se eu não me engano, a gente vai ver muito sobre datas. Então não se preocupe sobre isso daqui, tá? A gente vai vendo o objeto data, mas ele mostra, esse aqui é a data no estilo americano. Ele mostra primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Mas o interessante aqui é que você descobriu que a propriedade last mod field mostra a última modificação, tá? Do documento aqui, no caso, que é o objeto. Bom, então a gente aprendeu aqui algumas coisinhas simples do documento, né? Como pegar o title, a URL, o last mod field. Tem vários outros, né, propriedades que a gente poderia estar utilizando aqui, mas só para você entender como que se utiliza. E no decorrer do livro, a gente vai utilizar ainda mais propriedades do document. Vamos continuar. Bom, agora a gente vai ver os documentos globais. Falei documentos globais, mas é objetos globais. E o primeiro que a gente vai ver dos objetos globais vai ser objeto string. Então, sempre que houver um valor que é uma string, você pode usar as propriedades e os métodos do objeto string. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo aqui de várias, né, de uma propriedade e vários métodos que a gente pode utilizar no string. Por exemplo, esse método aqui, toUpperCase, o que ele faz? Ele converte as letras de um string em maiúscula. O toLowerCase, ele converte em letras minúsculas. O char@, que é esse aqui, ele vai receber um número de índice como um parâmetro e retorna o caractere encontrado nessa posição. Enfim, nós temos aqui vários métodos, tem outros, esses aqui são os principais. E aqui a propriedade length, que mostra o tamanho daquela string. Nós vamos ver isso na prática. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui de trabalhando com string, nós temos aqui uma variável que foi criada com um determinado nome. E aí ele utilizou aqui uma mensagem. Então, no primeiro momento aqui, ele utilizou uma variável. Ele declarou uma variável. Depois, ele começou aqui uma variável mensagem que vai pegar vários métodos do objeto string. Então, nós temos aqui o length, nós temos o toUpperCase, o toLowerCase, o char@, nós temos aqui o indexOf, nós temos o lastIndexOf, nós temos o substring, nós temos o replace, que nós vamos utilizar agora, e depois a gente insere isso dentro do HTML. Vamos desenvolver a prática. Vamos voltar aqui no nosso Visual Studio Code. Vamos abrir aqui o nosso... Eu vou até copiar aqui inicialmente o Document Object. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C. Aqui dentro nós vamos criar aqui um arquivo chamado string-object.html. Aqui dentro eu vou colar. Deixa eu dar uma esticada aqui. Bom, aqui dentro nós vamos mudar ainda no nosso title. Esse aqui não vai ser documento object, vai ser string object. String. Ctrl S para salvar. Vamos colocar aqui já string. Ctrl S. Vamos selecionar aqui. Ctrl C. Aqui dentro do nosso JS, nós vamos dar um Ctrl V, .js. Para já criar o arquivo e deixar o caminho pronto. Note que eu estou fazendo isso bem passo a passo. Às vezes fica bem repetitivo essas partes, que é para você massificar, ok? Estou fechando aqui todos os outros. Deixa eu ver aqui, string object, documentos object, a gente já pode fechar. E aqui o string object, já nomeei ali.
E aqui eu vou tirar o nosso div-id footer e aqui vai voltar o info. Ctrl S para salvar, não aconteceu nada. Eu vou abrir ele aqui do lado para a gente ir vendo junto aqui. Bom, beleza. Vou minimizar aqui. Está criado aqui o nosso string object. Nós vamos agora criar o nosso string object.js para ir vendo as modificações aqui no nosso arquivo. Bom, deixa eu subir um pouquinho aqui. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma variável que vai ter um nome de uma string e ela vai ser utilizada lá dentro do nosso navegador. Então, criar uma variável chamada. E aqui eu posso... Bom, aqui eu posso criar uma mensagem, ela vai ser chamada o seguinte, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Essa vai ser a minha mensagem que eu vou criar dentro da minha variável. Tá? Essa string, ela vai ser usada para a gente poder utilizar o objeto, no caso o objeto string e os seus métodos. Então vamos lá. Variável, vou até colocar aqui em cima mesmo, sem dar espaço. Variável, vai ser, o nome dela vai ser sem, tá? Igual, eu vou colocar aqui, sei não, vou colocar aqui a mensagem boas-vindas, o nome da minha variável. Igual, abro, fecho aspas simples, eu vou copiar o textinho que eu coloquei aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula, ok? Ctrl S para salvar, não aconteceu nada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar a variável chamada EL, que vai armazenar o atributo ID e colocar a informação na página. Então vamos lá, var el, né, de elemento, igual a document.getElementById, abro, fecho, e aqui vai ser a info, ponto e vírgula, el.innerHTML, né, internamente no HTML, dentro do HTML, coloca a minha MSG, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Beleza, não aconteceu nada ainda, porque eu ainda não criei a minha MSG, vamos criá-la agora. Então vamos vir aqui em var MSG, essa var vai receber aqui inicialmente, abro e fecho aspas simples, ponto e vírgula para fechar. Vou colocar aqui um cabeçalho, um elemento HTML, vou fechar aqui esse cabeçalho, o H2, e aqui dentro eu vou colocar aqui o tamanho, o length, né? Vou escrever isso em inglês, tá? Length. O length vai ser o seguinte, escrevi errado aqui, né? O length. Esse length vai ser, eu vou colocar aqui um parágrafo e vou fechar aqui o parágrafo. E aqui dentro eu vou abrir e fechar aspas simples e vou concatenar com sinalzinho de mais. E aqui dentro eu vou colocar aqui boas-vindas, que é a minha variável que eu criei aqui em cima. Vou utilizar o operador membro ponto e aqui eu vou chamar o length. Ctrl S para salvar. E ele me apareceu aqui, ó, o length 20. O que é esse length 20? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, o espaço 5, 6, 7, 8, 9, 10. O espaço 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, eu tenho 20 caracteres aqui, é o tamanho da minha variável, ok? Ele conta tudo aqui. Isso é para ser utilizado na string, ok? Bom, vou continuar aqui ainda.
MSG, vou concatenar, e aqui eu vou abrir e fechar aspas simples, ponto e vírgula. Deixa eu voltar aqui. Vou ter que, mais uma vez, eu vou até copiar essa estrutura aqui para facilitar a nossa vida. Ctrl C, Ctrl V. Eu usei o length, agora eu vou usar o quê? Eu vou usar o uppercase, que é o quê? Transformar tudo em maiúsculo. Vou vir aqui no boas-vindas e vou digitar aqui o nosso método uppercase. Abro e fecho parênteses, Ctrl S para salvar. Então, ó, note que eu escrevi a minha mensagem com as primeiras letras maiúsculas e o resto minúsculo. Aqui ele já transformou tudo em uppercase. Vou dar um Shift Alt, seta para baixo aqui. Agora eu vou utilizar o meu método lowercase. Então, vou vir aqui e vou utilizar o método to lowercase, que é esse aqui mesmo. Ctrl S para salvar. E olha só, agora todo o meu texto está minúsculo. Vou dar um Shift Alt, seta para baixo ainda para continuar. Aqui eu vou dar eu vou utilizar a função aqui, o char, né? O char, que é o caractere, at. Só que aqui eu tenho que colocar, por exemplo, eu quero a posição 10. Ctrl S para salvar. Ele apareceu para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Seja muito bem-vindo. O que eu digitei errado aqui? Na verdade, na posição 10 é um espaço, né? Então, por isso que não apareceu nada ali. Vamos botar a posição 11. Ó, B. Pegou aqui o B do bem-vindo. Posição 1. Posição 1, E. Posição 0. Lembra que vetor sempre começa no 0, né? Posição 0, o S. Então, aqui, não é lowercase o nome, deixa eu colocar aqui, é o caractere indexado. No caso aqui, eu peguei na posição, vou botar aqui a posição 15. Então, o caractere indexado na posição 15 é o V. Então, aqui é o V do bem-vindo. Vou dar aqui um Shift Alt, seta para baixo. Vamos pegar aqui o primeiro, deixa eu apagar esse texto aqui. Nós vamos pegar aqui o primeiro B. Então, vou vir aqui e vou pegar a função index of B. Aqui, como eu não estou pegando número, aqui eu estou pegando string, eu tenho que colocar entre aspas simples. Então, vou colocar aqui o B. Ctrl S para salvar. Ó, o B fica na posição 11. Cadê aqui? Ó, na posição 11. O B. Eu indico o que eu quero pegar e ele colocou na posição 11. Ok? Se eu colocar aqui o bem, Ctrl S para salvar, olha, ele dá a posição -1. Isso aqui eu vou ter que explicar mais para frente, senão eu vou confundir um pouco, talvez, a mente de vocês aqui. Então, Ctrl S para salvar, vou colocar aqui só a posição B mesmo, só um caractere, e ele pegou aqui na posição 11, ok? Então, aqui só uma letra, ok? A ocorrência dela. Vamos pegar aqui o último O. Então, o último O, eu vou pegar... Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu peguei aqui o primeiro, o index of. Então, eu vou pegar aqui o last index of. Vou colocar aqui o O. Ctrl S. Ó, o último O fica na posição 19. O O aqui está na posição 19. Por que não é a posição 20 se a gente contou que tem 20 caracteres aqui, né? Porque o index, ele conta o 0. Então, vai do 0, 1, 2, 3. No caso aqui, ele vai até o 19. No length, ele vai do 1, 2, 3. Ele não conta o 0. Então, só para você diferenciar aí. Ok?
Shift Alt, seta para baixo. Vamos pegar aqui, vamos pegar uma substring. Opa, aqui embaixo. Então vou pegar aqui uma substring, O que é uma substring? É um pedaço de uma string, tá? Do 4 até o 15. Vamos ver o que vai acontecer? Então eu quero pegar do 4 até o 15. Então vou pegar aqui uma substring. Eu quero essa substring que ela inicie no 4 e ela termine no 15. Ctrl S para salvar. Então pegou aqui o muito bem. No 4 e foi até o 15. Ok? Vamos pegar aqui também. Vamos dar o replace. O replace. Nós vamos trocar aqui. Vamos trocar a letra V. Vamos trocar a letra V. Ou vamos trocar aqui, seja a letra... Vou pegar aqui uma string, tá? Então vou pegar aqui o bem. Eu quero trocar a palavra bem pela palavra mal. Né? Seja muito bem-vindo. Seja muito mal-vindo. Obviamente que é só para a gente testar aqui a nossa, o nosso método substring, ok? Ctrl S para salvar. Deixa eu ver aqui o que não pegou. Obviamente aqui, ó, substring, não é esse método que a gente vai usar, é o replace. Acontece, tá? Esses erros vão acontecer, fica tranquilo. É só você ir com calma e lendo aí que você vai ver que sempre vai ter um erro quando não acontece. Ctrl S para salvar. Então, seja muito bem-vindo. Deixa eu colocar um M maiúsculo aqui. Ctrl S para salvar. Seja muito mal-vindo. Então, só para a gente testar aqui o replace. Então, olha só que a gente utilizou aqui vários objetos do objeto string. Nós utilizamos aqui a propriedade language, tá? Que é uma propriedade. E aqui nós utilizamos métodos da string para utilizar com texto, ok? Bom, vamos continuar. Bom, agora a gente vai ver ainda dentro de objetos globais, objeto number. Só que antes da gente ver o objeto number, eu preciso lembrar você que a gente tem 6 tipos de dado dentro do JavaScript. 5 deles são descritos como dados simples ou primitivos. E o 6º é o objeto. Então nós temos o string, tá? Só para recapitulando, o number, o boolean, o undefined, que são os indefinidos, e os null. E nós temos o do tipo object, ok? E aí, dentro do object, nós temos aí o object number. Então nós temos aqui o método isNone, toFixed, toPrecision, toExponential. Esse primeiro aqui, ele verifica se o valor é none, none significa não é número. O toFixed arredonda para o número específico de casas decimais, e retorna uma string, o retorno dele é uma string. O toPrecision, ele arredonda para o número total de casas decimais. Então tem uma diferença, nós vamos ver a diferença entre o toFixed com o toPrecision. E o toExponential, ele retorna uma string que representa um número em notação exponencial. Tá? Então, a gente geralmente utiliza aqui o toFixed, mas isso aqui são alguns métodos comuns de objeto number. Aqui nós temos um exemplo trabalhando com números decimais. Então ele criou aqui uma variável, deu um número aqui com várias casas decimais, e aí ele utilizou aqui o nome da variável, chamando ponto, o método toFixed, toPrecision, e aí ele inseriu isso numa mensagem e obteve esse resultado aqui. Vamos desenvolver a nossa prática para a gente aprender. Abra aí o Visual Studio Code e deixa eu dar uma olhada aqui no nosso index, se a gente colocou aqui o string object. A gente não colocou. Então vamos vir aqui, vamos acrescentar aqui
Shift Alt, seta para baixo. Nós vamos colocar aqui o 10, vai ser o string object, que foi da string object. Isso aqui foi do exemplo anterior. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. E já vamos aproveitar aqui, Shift Alt, seta para baixo. Esse aqui vai ser o 11. E esse aqui vai ser o number object. Object. Deixa eu dar selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Ctrl S para salvar. Posso fechar aqui o index. Vamos vir aqui no nosso, na pastinha C03.html, number object, e aqui dentro da nossa pastinha, acabei clicando fora aqui, dentro da nossa pastinha do JS, nós vamos dar um Ctrl V aqui também, no number object, JS. Então nós vamos ter aqui o number object, o HTML e o JS. Vou minimizar aqui, vou aproveitar esse código aqui da string, vou vir aqui no number, vou colar ele aqui, e aqui vai ser o number object.js. Posso fechar aqui o string, Ctrl S para salvar, vou abrir ele aqui no nosso navegador com Up with Live Server, tá aqui, beleza. O que nós vamos fazer aqui inicialmente no nosso number object? Nós vamos deixar aqui a classe info mesmo, já vamos deixar aqui a chamada, tá tudo certo. Nós vamos aqui para o nosso JavaScript. Bom, o primeiro ponto aqui para a gente poder ver é criar uma variável que vai armazenar. Então, vou criar uma variável que vai armazenar um valor que será usado. Então, var, vou colocar aqui original number, que vai ser igual a 10.23456, ponto e vírgula. O que eu vou fazer aqui agora? Já vou colocar aqui aqui embaixo, criar uma variável que se chamará L e receberá o elemento do atributo ID. Beleza. Então, var L vai ser igual a documents.getElementById. Abro, fecho parênteses, abro, fecho aspas simples, vai ser o info, ponto e vírgula. E aqui eu comento o seguinte: escrever a mensagem dentro do info elemento. L.inner.html vai receber a MSG. Não tem ainda, vai ser criada, eu vou criar ela aqui agora. Então, criei o número. Agora eu vou criar a variável que receberá a mensagem. Var MSG igual, abro, fecho aspas simples, ponto e vírgula para fechar, vai receber aqui um H2, fecho H2 e aqui dentro original number. Aqui eu abro o parágrafo e fecho o parágrafo. Aqui dentro eu vou abrir e fechar aspas simples e vou concatenar com um sinalzinho de mais aqui. E aqui eu vou colocar o meu original number. Ctrl S para salvar. Então está aqui o nosso original number, o número original. E agora eu vou começar aqui a utilizar os
métodos. Eu vou utilizar aqui o toFixed. Então, como que eu vou utilizar ele? MSG. Vou concatenar aqui, abro e fecho, ponto e vírgula. Aqui vai ser vou até pegar essa instrução aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V para a gente poder ganhar tempo. E aqui eu vou colocar decimal, que vai ser um decimal. Esse decimal nós vamos fixar em 3, decimal 3. Então vai ser um origin number, operador membro de ponto, toFixed, abro e fecho parêntese, eu vou fixar aqui em 2. Ctrl S para salvar. E aqui 2 números decimais. Eu coloquei 3, né? Então é 3. 3 números decimais. Ok? 3 números decimais. Aí você pode se perguntar, mas por que aqui é 2, 3, 4, 5, 6? O certo não seria ele pegar 2, 3, 4? E por que está 2, 3, 5? Porque ele está arredondando. Né? Ele está arredondando. Vamos colocar aqui, por exemplo, tudo 1, 1, 1. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aí, ó, ele arredondou. Vamos botar aqui 3, 3, 3. Ó, ele deixou no 3. 4, 4, 4. Ctrl S, ele deixou no 4. 5, 5, 5. Ele arredondou para 6. Tá vendo? Ele mesmo faz aqui o arredondamento. 4, 5, 6. Ele sempre vai arredondar dependendo ali para baixo ou para cima. Vou duplicar isso aqui. Shift Alt. Seta para baixo. Coloquei o decimal 3. E agora eu vou colocar aqui 3 dígitos. 3 dígitos, o que é diferente de 3 casas decimais. E aqui nós vamos utilizar a função toPrecision. Ctrl S para salvar. E aqui eu tenho 3 dígitos. Aqui eu tenho 3 decimais e aqui eu tenho 3 dígitos no total. Veio só um decimal. Inclusive esse decimal aqui, no caso aqui, se eu colocar 5, acho que ele vai respeitar aqui certinho. Vai respeitar. Ele vai arredondar a partir da segunda casa. Então aqui eu utilizei o toFixed e o toPrecision. Isso aqui a gente vai utilizar bastante aí no decorrer do projeto. Bom, pratique. Qualquer dúvida, comente aí. Vamos continuar. Bom, e agora a gente tem ainda dentro de objetos globais o objeto math, né? O objeto aí que tem propriedades e métodos para constantes e funções matemáticas. Então nós temos aqui o mathPi, né, que retorna aproximadamente aí o 3,14 do pi. O mathRound, ele arredonda o número para o número inteiro mais próximo. Nós temos aqui o math, isso aqui é raiz quadrada, né? O SQRT e o número, né? A gente coloca aqui, por exemplo, colocar um 9 aqui dentro, ele vai retornar a raiz quadrada de 9. O mathScale, ele arredonda o número para cima até o número inteiro mais próximo. O mathFloor, ele arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. E o mathRandom, que gera um número aleatório entre o 0 e o número 1, por exemplo, 0 e 1, ok? Bom, seguindo aqui, para criar um número aleatório, por exemplo, a gente tem um objeto aqui que ele cria um mathFloor, mathRandom, multiplicado por 10 mais 1. Ele criou aqui vamos dizer assim, uma expressão, né, uma função matemática. E aí ele atribuiu a variável, pegando o documento elemento, e depois inseriu esse texto, esse valor, dentro do HTML. Essa função, cada vez que você atualizar a página, esse valor vai ser atualizado, porque ele é um random, toda hora ele fica trocando o valor dentro desse método. Toda vez que você utilizar o random, ele vai alterando esse valor, ele não é fixo, tá? Então tem que tomar muito cuidado para utilizar essa função aqui. Isso aqui serve muito para sorteio, né? As pessoas utilizam essa função para quando vai fazer um sorteio. Bom,
Vamos desenvolver a prática para a gente aprender isso. Abra aí o seu Visual Studio Code. Vamos aproveitar aqui o nosso Number Object. Vamos criar aqui um novo HTML. E esse aqui vai ser o math-object.html. Ctrl V aqui dentro. Vamos vir aqui, não é o string, esse aqui é o math. Ctrl S. Vamos ver aqui no Number Object se a gente trocou o title. Aqui, ó, não trocamos o title também, aqui é number. Já vamos arrumando aqui a nossa biblioteca. Bom, posso fechar aqui o Number Object. Vamos voltar aqui no nosso Math Object e aqui vai ser Math. Vou até copiar isso aqui. Ctrl C. Vou vir aqui no nosso, dentro do JS, vou criar um aqui, um Ctrl V, ponto JS. E aqui, vou até deixar copiado isso aqui, Ctrl C. Vou ir lá no nosso index da os nossos links na nossa biblioteca. Aqui é o 12. Aqui é o Math, né, objetos matemáticos. E aqui nós vamos ter o Number Object. Vou dar um Ctrl D aqui, um Ctrl D, um Ctrl D e vou dar um Ctrl V. Bom, ele já trocou todos, ficou só um T aqui. Ctrl S. Aqui. Aqui também está escrito errado. Beleza. Ctrl S para salvar. Posso fechar aqui o nosso index, Math Object. O que nós vamos modificar aqui no Math Object? Já trocamos o title. Basicamente é isso. O resto a gente vai usar igual. Então vou dar um Ctrl S aqui. E posso vir aqui no Math Object. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... Vamos abrir ele, né? Senão não vai aparecer. Open with Live Server. Bom, ele abriu aqui. Minimizar. Então a primeira coisa aqui... Criar uma variável para armazenar um valor aleatório entre 1 e 10. Ok? Então, var random num vai ser igual math. Olha que a primeira letra da math, né, do objeto math é maiúsculo. Ponto floor, ou seja, arredondar para baixo. Abro e fecho parênteses. E aqui dentro eu vou abrir novamente e fechar parênteses e vou utilizar aqui a math. E agora eu vou utilizar a função random, né, o método random. Abro, fecho parênteses e vou multiplicar por 10. Multiplico por 10, no final, mais 1. Porque o random, eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar um elemento var, L, vou me adiantar um pouco aqui, tá? Documents.getElementById, aqui é o nosso info, ponto e vírgula, e aqui vai ser o element.innerHTML. Nós vamos inserir aqui o elements. Opa, o elemento não. Deixa eu ver aqui. O elemento. Não, o elemento não. O random número. Ctrl S para salvar. Apareceu um 6 ali. Mas olha só, eu vou comentar. Vou duplicar isso aqui. Vou comentar o de cima. Vou deixar essa random aqui. E olha só. Se eu vir aqui e colocar aqui a math.random. Ctrl S para salvar. E olha lá. Ele dá um número aqui para mim. E esse número, ele é entre 0 e 1. Ele é entre 0 e 1. Toda vez que eu vou atualizar aqui, ó, vou dar outro Ctrl S. Ó, todos os Ctrl S que eu vou dando, ele vai atualizando para mim aqui o navegador. E olha só. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 10, por exemplo, vou multiplicar por 10. Ctrl S, olha só. Ele já retornou para mim aqui um número inteiro, ponto, e o float, né? Isso aqui não é um número inteiro, isso aqui é um número
float. É um número com casas decimais. Opa, deu um Ctrl S aqui no navegador. Como que eu faço para tirar isso daqui? Bom, eu posso vir aqui, basicamente, e vou dar aqui na frente um math.floor. O que é o floor? Arredonda para baixo. Eu venho aqui, fecho, Ctrl S. Ó, ele vai arredondar para baixo. Toda vez que eu atualizar aqui, ó, Ctrl S, ó, ele vai criando para mim aqui. Ok? Bom, aqui no final, eu dei um math aqui. Eu posso juntar aqui, vou juntar aqui esse parêntese, porque eu quero somar um aqui. Opa, coloquei sinal errado. Mais 1. Ctrl S. Ó, e ele vai dar na mesma aqui. Essa função de cima é a mesma reduzida aqui do que essa função aqui. Vai dar na mesma. Se eu multiplicar aqui, por exemplo, por 100, ó, eu vou ter valor aqui até 100. Se eu multiplicar por 1000, eu tenho aqui do 0 ao 1000. Ok? Essa aqui é a função matemática mais utilizada. A Randall, a Floor, a Round, né, que é o arredondamento, o Scale também, são as funções mais utilizadas aí no objeto math. Bom, essa aula ficou extensa, a gente finalizou essa parte desse capítulo. No próximo capítulo, a gente vai ver aí sobre datas. Nós vamos ver como instanciar um objeto data. Nós vamos trabalhar aí com datas e horas. Enfim, nós vamos ter aí bastante exemplo de data para a gente finalizar esse capítulo de funções, métodos e objetos. E aí a gente vai ter um exemplo muito bacana que a gente vai utilizar aí praticamente todas as funções, métodos e objetos que a gente aprendeu aqui nesse terceiro capítulo do livro. Ok? Então vejo você na próxima videoaula.